Olá, pessoal. Hoje eu vou falar de um assunto que volta e meia as pessoas sempre relembram e acabam me pedindo, perguntando, e, e, e eu resolvi retomar uma pergunta que o pessoal comentou comigo, e pediu novamente para mim tentar explicar, e eu vou tentar mais uma vez falar um pouco que é sobre precificação, né? As pessoas têm uma certa dificuldade em precificar um produto ou precificar um serviço, né? E isso aí é relativamente comum acontecer de ficar com dúvida de que forma que eu tenho que colocar um preço para cobrar alguma coisa em relação a produtos ou serviços. E aí, tanto para a indústria quanto a comércio e quanto a serviços. A gente tem que lembrar que existe alguns componentes que mais ou menos que mapeiam a possibilidade de formação de preço, né? Porque o preço ele é o elemento mais variável que eu tenho numa empresa que eu posso mexer nesse elemento para tentar aumentar as minhas vendas. Geralmente o preço ele pode estar designado por um canal onde a gente trabalha, né? Onde a empresa atua, onde a pessoa atua. O preço ele pode estar relacionado à demanda, à oferta, ele pode estar relacionado a uma política, né? Às vezes é um preço taxado como é, de algum órgão governamental. Então, tem várias situações que influenciam a minha tomada de decisão para fazer um preço numa organização ou, como autônomo, criar também um critério em cima das minhas horas, dos meus honorários, para mim poder cobrar. Mas basicamente, assim, tem quatro coisas que a gente precisa ter uma certa atenção e tentar visualizar de que forma eu vou poder trabalhar isso. A primeira coisa é dessas quatro elementos, então, do preço que a gente tem que ter atenção, a primeira coisa delas é relacionada ao custo, né? A gente tem que entender um pouco desse custo, porque uma das coisas que está atrelado também ao preço é o preço da concorrência. Eu preciso identificar o meu custo, saber é, 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 me orientar pelo meu custo, mas com um olhar pela concorrência. Então, se eu consigo visualizar os meus custos, e eu falo disso de custos fixos e custos variáveis, eu consigo identificar uma parte de elemento para composição da minha precificação. Um outro elemento importante que a gente não pode nunca deixar de esquecer é o nosso sócio maior, né? O nosso sócio é o governo, e cada vez que eu vou colocar um preço, eu tenho que me lembrar que existem os impostos que eu vou arrecadar, repassar isso para o governo federal daquele serviço que eu estou prestando. Então, tem muita gente que comete esse erro de não saber calcular uma parte dos custos e depois, ainda por cima, eu não consigo identificar os impostos. Outro elemento bastante importante, né, que a gente tem que avaliar é a mão de obra. O que está envolvido ali, né? Se essa mão de obra eu vou calcular junto com meus custos lá iniciais, mas eu preciso entender quem é que vai atuar, né? Quem é que está atuando, qual é o custo de um funcionário é, legalmente habilitado para trabalhar na minha organização e quanto que eu tenho que recolher isso de forma mensal, de forma em horas anuais, qual é o custo que ele tem para mim, se ele vai trabalhar num determinado tipo é, de, de segmento e que esse valor que ele tem, que ele cobra, que eu tenho que pagar, vai estar incluído nesse meu preço. E por último, é a margem de lucro que a empresa deseja. E aí essa variação depende de segmento para segmento, de empresa para empresa, de tipo de serviço que ela presta, porque a margem de lucro da indústria é diferente da margem de lucro do comércio, que é diferente da margem de lucro dos serviços. As pessoas às vezes não visualizam isso de uma forma bastante ampla, né? E então esses quatro elementos, né? Custo, impostos, mão de obra atrelada ao meu produto, ao meu serviço que vai ser realizado, e a minha margem de lucro é que vai me dar essa ideia
de quanto que seria o preço relacionado. Claro que depois de tudo isso feito, depois de tudo isso analisado, eu volto lá para o mercado e olho a minha concorrência como está, porque a ideia do preço é que ele seja um preço orientativo. Para que isso, né? Porque eu tenho que me orientar de uma forma que eu vou oferecer para o meu cliente final um preço, mas que ele seja um preço que não me onere, né? Que eu não tenha prejuízo. Eu tenho que ter certeza exatamente que aquilo que eu estou cobrando, eu vou pagar todos os meus custos, vou pagar a mão de obra, vou pagar os impostos e ainda vou ter uma margem de lucro em cima. Então, se eu não tiver isso bem apurado, bem alinhado e for somente olhar o tripé da concorrência, às vezes eu posso estar perdendo, porque às vezes a concorrência ela tem, às vezes, um conhecimento, uma expertise muito maior do que a minha, está muito mais tempo no mercado e aí, de repente, ela consegue diminuir os custos dela, ela consegue trabalhar a margem dela em função de repente, vendas casadas com outros produtos que consegue vender e agregar isso e ter uma margem melhor do que a minha. Ela consegue, para essa curva de experiência, ter uma mão de obra extremamente qualificada, que conhece exatamente o que a clientela quer, mas os impostos ela vai pagar da mesma forma. Então, eu preciso olhar essa minha concorrência para saber se aonde eu estou trabalhando, se o canal de segmento que atua a minha organização ou o meu serviço como autônomo, como profissional liberal, ele está condizente para mim poder trabalhar. Então, uma atenção, porque uma empresa que calcula os custos, a precificação de forma errada, ela tem uma séria dificuldade para levantar preços, né? Porque daí, depois que ela marcou o preço, dificilmente ela consegue remarcar. Tem muita dificuldade também, porque apesar de ter o preço, não quer dizer que eu vou vender logo em seguida, eu posso ficar com determinado tempo ocioso ou em estoque com esse produto. E, além do mais, lá na frente eu vou ter que financiar o meu cliente, porque o cliente vai comprar, às vezes, parcelado e vai pedir um parcelamento e eu vou ter que fazer um financiamento, vou ter que ter, no capital de giro, dinheiro suficiente para financiar essa compra final do meu cliente. Então, precificar errado é um começo difícil, que atrapalha bastante a organização e a gestão das empresas, e a gente pede para todo mundo que tenha bastante atenção. Existem várias maneiras, né, várias formas de se calcular, não existe um modelo só. Eu posso fazer, por exemplo, por precificação por rateio, por departamento, tem vários modelos que podem ser utilizados para todos os segmentos. Então, é importante a gente ter atenção nisso, mas lembrar desses elementos principais, né? O custo, a mão de obra, os impostos e a margem de lucro. Foi isso. Um abraço para todos e até a próxima. Até lá.